A praça estava vazia naquela tarde. O sol brilhava, mas algo naquelas poucas pessoas que passavam por ali parecia pesar no ar. Camila, com seus 38 anos, se sentou no banco habitual, olhando para o nada, como quem perde a vontade de viver a cada passo que dá. Ela não sabia mais o que fazer com a dor que carregava dentro de si. Cada lembrança de seu filho, que se foi muito cedo, era uma espada cravada em seu peito. O tempo parecia ter parado para ela, uma eternidade onde a saudade se tornou parte de sua identidade. Os dias passavam, mas o vazio nunca ia embora. As conversas à mesa pareciam ensurdecedoras. As tardes com os amigos não passavam de uma distração temporária. Camila só queria estar em paz. Uma paz que ela sabia que nunca mais teria. A perda estava mais presente do que qualquer outra coisa, e sua alma, cansada de lutar, se rendia. Ela não estava só fisicamente naquele banco, mas espiritualmente. Estava completamente perdida. Foi então que a menina apareceu. Ela não sabia de onde vinha, mas de alguma forma parecia que sempre estivera ali. Pequena, com um sorriso sereno e uma expressão tão calma que parecia desafiar o mundo. A menina caminhou diretamente até Camila sem hesitar. E ficou ali, parada à sua frente, observando-a de maneira intensa, quase como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Camila, sem saber o que pensar, olhou para a criança, notando sua simplicidade e aquele brilho de inocência. Mas o que aconteceu a seguir mudaria sua vida de forma inesperada. Apenas uma pergunta que tocaria sua alma, mais do que qualquer palavra dita naquele banco ao longo dos últimos meses. Você pode ficar comigo hoje? As palavras pareciam flutuar no ar, como se estivessem ali apenas esperando para serem ditas. Camila congelou. Uma criança estranha, alguém que ela nunca havia visto antes, a olhou profundamente nos olhos e fez a pergunta que ninguém mais havia feito. Você pode ficar comigo hoje? Não era uma pergunta qualquer. Não era uma pergunta sobre companhia ou tempo. Era uma pergunta sobre conexão. Camila sentiu o mundo se abrir em um único momento de silêncio. Como se a criança estivesse dizendo que ela não estava mais sozinha. A vida pudesse ser mais do que a dor que ela carregava. E se você também se sente sozinho em algum momento da vida, saiba que pequenos gestos podem transformar tudo. Deixe-se envolver pela história de Camila. E quem sabe, um simples encontro também pode mudar o seu dia. Camila sentiu que o tempo passava de uma forma estranha desde que seu filho se foi. Ela já não sabia mais quem era sem ele. Primeiros meses de luto, ela tentou encontrar consolo nas palavras de amigos e familiares, mas todas as palavras soavam vazias, como se o vazio que ela sentia fosse imensurável. Como se ninguém conseguisse sequer arranhar a superfície de sua dor. No início, as pessoas tentaram fazê-la sorrir. Levaram-na para almoços, para passeios e até para aquelas terapias de grupo sobre como superar a dor. Mas nada, absolutamente nada parecia funcionar. Cada sorriso era como uma máscara frágil, uma tentativa de disfarçar o que estava lá. Dentro dela, a dor que ninguém podia ver, o vazio era muito grande. Ela não sabia mais o que fazer com a ausência que sentia a cada passo, a cada respiração. Era como se tivesse perdido uma parte de sua alma, e nada do que ela tentava fazia sentido. Sua rotina estava cada vez mais vazia. Ela acordava cedo, tomava um café sem saber se tinha fome, passava o dia em sua casa, sentindo o peso de cada segundo, até que a noite caía e o vazio parecia ainda mais profundo. Seus amigos a chamavam para sair, para conversar, para tentar distrair a mente, mas ela não conseguia. A ausência de seu filho tomava toda a sua energia. Ela não conseguia pensar em nada mais. Ele, que sempre estava ao seu lado, já não estava. Mas lá, a casa parecia fria. E até o vento que passava pelas janelas parecia lembrar-lhe de tudo o que perdeu. Era como se o mundo lá fora estivesse seguindo seu curso, e ela estivesse paralisada como uma espectadora, observando a vida acontecer, sem poder fazer parte dela. Ela não estava mais realmente vivendo, ela estava apenas existindo. As palavras "como você está" nunca soaram tão distantes e incompletas, e quando ela finalmente se permitia falar sobre sua dor, ninguém realmente entendia. Ninguém podia entender. Como poderiam, se a dor era dela? Como poderiam preencher o vazio que ela sentia? Como poderiam substituir o que ela perdera? Foi nesse momento, em meio a um mar de pensamentos pesados, que Camila decidiu dar um passeio pela praça perto de sua casa. Ela não sabia por quê. Talvez fosse uma tentativa de quebrar a rotina. Talvez uma necessidade de respirar um pouco de ar fresco, ou talvez ela estivesse apenas procurando alguma coisa menos algo que a fizesse sentir que ainda havia algo a ser vivido. Ela não sabia o que esperava, mas sentia que não podia continuar no mesmo lugar. Ela precisava sair, ver algo diferente, mesmo que fosse apenas uma árvore, um banco vazio ou algumas pessoas caminhando. Era uma tentativa de fugir da prisão invisível que ela havia construído ao seu redor. Mesmo que fosse por alguns minutos,
Ela se sentou no banco da praça, um lugar onde costumava ir com seu filho. Quando ele estava vivo, eles passavam horas ali, olhando para os passarinhos, compartilhando risadas e conversas sobre coisas simples, mas que para ela eram as mais preciosas. Lembranças que agora pareciam tão distantes e ao mesmo tempo tão reais. O banco parecia carregar todas as memórias de um tempo que ela queria recuperar, mas que sabia que nunca mais seria o mesmo. As pessoas passavam ao seu redor, algumas caminhando rapidamente, outras apenas curtindo o dia. Camila não estava observando ninguém. Ela estava perdida nos próprios pensamentos. O sol brilhava forte. As sombras das árvores balançavam suavemente com o vento. Havia algo de muito bonito na cena, algo sereno, mas para ela era como se tudo fosse uma tela em branco. Ela não via mais a beleza nas coisas ao seu redor. Cada folha caindo parecia apenas mais um lembrete do que ela perdeu. Mas naquele momento, sem querer, o destino tinha algo diferente preparado para ela. Ela se ajeitou no banco, ainda com o olhar distante quando ouviu o som suave de passos pequenos vindo em sua direção. Ela não deu muita atenção, a princípio. Não era incomum ver crianças brincando na praça, mas algo nela parecia tão diferente. Uma presença inesperada. A menina que se aproximava não parecia fazer parte daquele cenário, mas ao mesmo tempo parecia ser exatamente o que Camila precisava naquele momento. Uma conexão inesperada, um choque de realidade que a tiraria de sua introspecção. A menina, com um sorriso tímido, parou na frente de Camila. Ela era pequena, provavelmente por volta de 6 ou 7 anos, com cabelos castanhos e uma expressão curiosa, mas ao mesmo tempo cheia de uma calma que parecia vir de algum lugar profundo e pacífico. Ela não parecia preocupada, nem ansiosa. Olhou para Camila com um olhar atento, como se já soubesse o que ela estava passando. Camila observou por um momento, sem saber o que fazer. Afinal, uma criança parada à sua frente, em silêncio, parecia fora do comum para alguém que estava tão imerso na própria dor. "Oi!" Camila murmurou, tentando quebrar o silêncio. A menina apenas sorriu mais, como se estivesse esperando por algo. E então, com uma leveza, a menina fez a pergunta que mudaria tudo. Camila ainda estava imersa em seus próprios pensamentos. Sua mente uma mistura de saudade, dor e uma certa apatia em relação ao que acontecia ao seu redor. Ela não estava buscando ajuda, nem esperando por algo ou alguém, mas quando a menina apareceu diante dela, algo inexplicável aconteceu. Como um chamado do destino, a menina se aproximou sem pressa, sem qualquer sinal de insegurança. Ela simplesmente caminhava com uma confiança que parecia impossível para alguém tão jovem, como se soubesse exatamente o que fazer, como se tivesse uma missão a cumprir. A menina parou na frente de Camila e ficou ali olhando para ela sem nenhuma palavra, sem pressa. Era como se esperasse, como se o tempo tivesse parado, e de alguma forma Camila soubesse que ela tinha algo importante a dizer. Mas o que? O que uma criança poderia falar a uma mulher como ela, que já havia passado por tantas dores e perdas? Camila se sentiu desconfortável. Não sabia o que aquela menina queria dela. Mas havia algo naquele olhar que não conseguia afastar. Ela tentou se recompor, forçando um pequeno sorriso. "Oi, querida. Você está perdida?" Camila perguntou com suavidade, tentando parecer amigável. Era uma pergunta automática, algo que ela diria a qualquer criança que aparecesse por ali. Mas a resposta da menina foi tão simples e direta que pegou Camila de surpresa. A menina, com sua voz clara e doce, olhou profundamente nos olhos de Camila e disse, com uma calma quase sobrenatural: "Você pode ficar comigo hoje." Camila se engasgou. Não sabia como reagir. A menina olhou sem se mexer, como se aguardasse uma resposta, mas não parecia esperar que Camila rejeitasse. Era como se ela tivesse certeza de que aquela pergunta deveria ser feita, como se fosse parte de um momento que tinha que acontecer. Camila, ainda atônita, tentou processar o que estava acontecendo. Uma criança acabara de fazer uma pergunta que ela jamais esperaria ouvir. O tempo pareceu desacelerar. A praça ao redor delas, normalmente cheia de sons e movimento, agora parecia distante e irrelevante. Tudo o que existia naquele momento era aquela criança e o peso da sua pergunta. Uma pergunta simples, mas que tocou o coração de Camila de uma maneira profunda. Ela não sabia o que significava, mas a pergunta parecia carregada de algo muito mais poderoso do que palavras poderiam expressar. Camila olhou para a menina e sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ela queria responder, mas o que ela diria? Ela não sabia se poderia ser companhia de alguém, principalmente de uma criança. Afinal, a dor que ela carregava parecia insuportável. Algo tão imenso que ela não sabia se tinha espaço para alguém mais. A solidão que ela sentia era quase um abrigo, um lugar onde ninguém poderia entrar.
Mas ali estava a menina, com seu olhar direto, sem pressa, esperando, com uma leveza que desafiava todo o peso da dor que Camila carregava. A criança estava pedindo por nada além de companhia, nada mais. Apenas a presença dela. Camila sentiu uma estranha sensação de vulnerabilidade, mas também uma sensação de acolhimento, algo que ela não sentia há muito tempo. A pergunta da menina parecia mexer com algo dentro dela, algo que ela não sabia que ainda estava vivo. Ela olhou para o rosto da criança, tão sereno, tão sem julgamentos, e por um momento ela não se sentiu sozinha. A menina não estava ali para pedir nada em troca. Ela estava ali porque de alguma forma entendia que Camila precisava de alguém, precisava de uma pequena ação, algo simples e puro que a lembrasse de que a vida ainda tinha algo a oferecer. A vida ainda tinha momentos de conexão, mesmo em meio à dor. Camila, com o coração apertado, finalmente conseguiu sussurrar: Você quer que eu fique com você, mas eu não sei o que fazer. A voz dela saiu fraca, carregada de insegurança. Ela não estava acostumada a pedir ajuda. Nunca foi. Ela sempre foi a pessoa que ajudava, que dava apoio, que cuidava. Mas agora, ela sentia que não tinha nada mais a oferecer. Nada além da dor. A menina sorriu suavemente. E isso fez Camila se sentir, pela primeira vez em muito tempo, um pouco mais leve. Ela percebeu que não precisava ter todas as respostas. Não precisava ser perfeita. Não precisava consertar tudo. Ela só precisava estar ali. Só precisava ficar para alguém. E isso, de alguma forma, parecia ser suficiente. A criança não disse mais nada, mas continuou a olhar Camila com uma expressão tranquila. Não havia pressa, não havia julgamento. Apenas o convite silencioso para ela ficar, para ser parte de algo simples, algo puro. Camila não sabia o que significava, mas sentiu que algo importante estava acontecendo. Algo que poderia mudar a forma como ela via o mundo e, quem sabe, até mudar a forma como ela via a si mesma. A criança estendeu a mão para Camila, não de maneira exigente, mas de forma gentil, quase como um convite para compartilhar um momento de vulnerabilidade, um momento de reconexão. Camila hesitou por um momento, mas então, sem mais palavras, ela colocou sua mão na mão da criança. Algo no fundo de seu ser sentiu que essa era a coisa certa a fazer, naquele momento. A praça, antes um lugar de dor e lembranças, tornou-se um espaço onde algo novo estava começando a crescer. Camila, com o coração apertado, mas cheio de uma sensação de acolhimento, decidiu ficar. E pela primeira vez em muito tempo ela sabia que talvez fosse possível começar de novo. Camila estava paralisada. A pequena mão da menina, estendida diante dela, parecia ser o único ponto de realidade naquele momento. O mundo ao redor parecia ter desacelerado, e a dor que ela carregava dentro de si foi, por um breve segundo, aliviada pela simples presença daquela criança, como uma onda suave que em sua delicadeza tirava todo o peso daquilo que ela vinha carregando há meses, talvez até anos. Ela olhou para a criança. Seus olhos eram grandes, inocentes e refletiam uma pureza rara. Não havia julgamento, não havia tristeza, não havia necessidade, apenas uma presença calma e pacífica que parecia entender, sem palavras, a dor que Camila sentia. O que ela estava experimentando parecia um milagre. Em meio ao turbilhão de emoções que Camila carregava, um pequeno ser humano, com uma pergunta simples, estava oferecendo-lhe o que ela mais precisava: companhia. Camila não sabia como, mas de alguma forma naquele momento ela sentiu que a presença da menina era tudo o que ela precisava. Não palavras, não conselhos, não abraços forçados, apenas a companhia silenciosa de alguém que entendia, mesmo sem saber o porquê, sem pressa de ser algo, sem querer mudar nada, apenas ficar ali, naquele banco, como uma lembrança de que a vida, por mais dolorosa que fosse, ainda estava ao seu redor. E aquela criança, com a simplicidade de seu gesto, a fez se lembrar disso. A menina não pediu por mais nada. Não disse que estava com fome, nem que queria brincar. Ela só estava ali, oferecendo algo muito maior do que qualquer coisa material. Presença genuína. A pergunta "você pode ficar comigo hoje?" era mais do que uma simples curiosidade infantil. Era uma oferta silenciosa de alívio. Camila sentiu isso de uma maneira tão profunda que, por um momento, pensou que o tempo tivesse realmente parado. Ela fechou os olhos e, ao abrir novamente, a criança ainda estava ali, esperando-o com a mesma expressão serena. Mas o que mais surpreendeu Camila foi que, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu necessidade de responder imediatamente. Ela não sentiu pressa, não sentiu a pressão para encontrar uma resposta perfeita, como se ela tivesse de explicar sua dor, como tantas vezes teve que fazer antes. Não, a criança não esperava nada dela, não precisava de uma explicação. A criança só a convidava a estar presente, a ficar ali, com ela. Foi nesse momento que Camila sentiu algo que não sentia há anos.
esperança, uma sensação sutil, mas forte o suficiente para fazer seu peito apertar. Ela ficou ali, observando a menina sem palavras. O vazio que a acompanhava havia começado a se dissipar, um pouco a cada segundo. Não era uma cura milagrosa, mas era algo mais simples e, ao mesmo tempo, mês e poderoso. Uma pequena chama de esperança começava a acender dentro dela. Algo que ela pensava ter perdido. O silêncio entre elas, embora não desconfortável, parecia pedir por algo mais. Camila sentiu que deveria dizer algo, mas não sabia o que. A menina ainda estava segurando sua mão, esperando. E foi então que a mulher, sem saber o que exatamente a estava motivando, falou baixinho. Eu não sei o que fazer, Tanita. Medo de que, se eu ficar, vou te deixar triste também. Eu não sei mais como ser feliz. Não sei como voltar a sentir as coisas boas da vida. Sua voz tremia, as palavras se enrolando na garganta. Ela nunca havia se mostrado tão vulnerável. Camila pensava que sua dor era algo que ninguém jamais compreenderia, que estava completamente sozinha nisso. A menina olhou para ela e, com a tranquilidade de alguém que sabia muito mais do que sua idade indicava, respondeu suavemente. Não precisa se preocupar. Eu só quero que você fique comigo, Ashod, porque hoje você tem tempo para ficar. A frase parecia ressoar no coração de Camila, reverberando como um eco distante, mas familiar. Hoje você tem tempo para ficar. Não era uma obrigação, não era uma cobrança. Era apenas um convite para respirar, para estar present, para sentir a vida novamente, mesmo que por um breve momento. Camila se sentiu aliviada, como se o peso que carregava estivesse sendo suavemente retirado peca por peca. Era como se aquela criança estivesse lhe dizendo, em uma linguagem silenciosa, que ela não precisava lutar sozinha. Camila olhou para a criança, e a imagem dela se fez mais nítida do que nunca. Ela não era apenas uma criança, ela era um sinal, uma representação de algo maior que Camila mal podia compreender naquele momento. Algo que a convidava a parar de correr atrás de respostas, a parar de procurar por milagres. Ela só precisava estar ali, só precisava ficar. E naquele instante, isso era o suficiente. O que Camila não sabia era que aquela simples conversa, aquela troca silenciosa de olhares e de gestos, estava prestes a dar início a uma transformação. Não seria uma mudança radical, mas sim um processo gradual onde ela começaria a se permitir respirar novamente, a permitir que pequenas ações pudessem ter um impacto profundo em seu coração. Aprender-se às vezes a cura não vem de um grande evento, mas da presença silenciosa de alguém disposto a estar ali. Camila olhou para a menina uma última vez. Você tem razão, disse ela, com um sorriso tímido. Eu vou ficar. E por hoje, está tudo bem. E pela primeira vez em muito tempo, Camila sentiu uma leveza, como se o peso da vida fosse um pouco mais suportável. A praça estava silenciosa. Apenas o som suave do vento nas folhas das árvores quebrava o silêncio que havia tomado conta do momento. Camila ainda estava em choque com o que acabara de acontecer. A pergunta simples da menina, você pode ficar comigo hoje, parecia reverberar dentro dela, como uma onda que se expandia sem parar. Ela não sabia porquê, mas aquela frase tocava algo profundo dentro dela, algo que ela pensava ter perdido há muito tempo. A menina estava ali, ao seu lado, com aquele olhar tranquilo, sem pressa, sem expectativa. Camila sentiu uma estranha sensação de alívio. Era como se a menina não precisasse de explicações. Ela não estava ali para exigir respostas, nem para fazer Camila se justificar por algo que ela não tinha controle. A criança estava ali, apenas para oferecer companhia, uma companhia sem julgamentos, sem perguntas difíceis. Apenas uma presença acolhedora e simples. E naquele momento isso era mais do que suficiente para Camila. A dor de Camila, que antes parecia um peso insuportável, agora parecia estar começando a se dissipar. Como se a cada respiração, ela estivesse deixando o peso para trás. Mas ao mesmo tempo a confusão a consumia. Ela olhou para a criança novamente, observando sua postura calma e serena. Como uma menina tão pequena poderia saber exatamente o que ela precisava ouvir? Como ela, com toda a sua dor e solidão, poderia ser tocada de uma maneira tão profunda por uma simples pergunta? Camila hesitou por um momento, sentindo o nó na garganta se apertar ainda mais. Ela não estava acostumada a abrir seu coração para ninguém. Ela sempre foi a pessoa forte, a que não demonstrava fraqueza, a que tentava carregar o mundo sozinha. Mas agora, ao olhar para aquela criança, ela sentia que não precisava ser forte. Ela não precisava esconder sua dor. Ela não precisava ser a mulher que tem tudo sob controle o tempo todo. Ela simplesmente precisava ser humana, em sua forma mais pura e vulnerável. Eu não sei o que estou fazendo, Camila sussurrou para a menina, com a voz trêmula. Eu não sei mais como ser feliz. Eu não sei mais como viver sem ele. As palavras saíram de sua boca como se estivessem presas dentro dela há tanto tempo que finalmente puderam respirar.
Ela não havia falado sobre isso com ninguém. Ela não havia permitido que ninguém soubesse o quanto a dor a consumia. A menina olhou para ela, ainda com a mesma expressão serena. Ela não disse uma palavra, mas o simples fato de estar ali ouvindo fez Camila sentir que alguém a entendia. Ela não precisava de respostas. Ela só precisava de escuta, de alguém que a visse e que percebesse sua dor sem tentar consertá-la, apenas aceitando o que ela sentia. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela se sentiu vulnerável, exposta, como nunca antes, mas paradoxalmente também sentiu um alívio imenso, como se a criança, com sua pergunta simples, estivesse oferecendo a chave para a liberdade. A liberdade de ser imperfeita, a liberdade de permitir-se. Ela olhou para a menina novamente, e pela primeira vez em muito tempo, ela não viu uma estranha. Ela viu alguém que de alguma forma entendia. Eu não sei como fazer isso, disse Camila, a voz falhando um pouco, mas eu acho que você está certa. Eu tenho que tentar. Eu preciso tentar, não só por mim, mas também por ele. A menina sorriu suavemente, sem palavras, como se já soubesse o que estava acontecendo. Camila não precisava de mais nada. Não precisava de um grande discurso, de conselhos complexos. A criança, com seu sorriso tranquilo, ofereceu algo que ela nunca imaginou que poderia ser tão poderoso: a permissão para começar de novo. A permissão para começar a viver de novo. Mesmo com a dor, a menina estendeu a mão novamente. Mas dessa vez, Camila não hesitou. Ela segurou a mão da criança com uma suavidade que surpreendeu até a si mesma. Não foi um gesto de desespero, nem de fragilidade, foi um gesto de aceitação. Aceitação de que ela não estava sozinha. Aceitação de que ela poderia, sim, encontrar um caminho de volta à luz. A criança não disse mais nada, mas sua presença era tudo o que Camila precisava. Ela não precisava de mais palavras, nem de respostas. Ela só precisava sentir que, de algum modo, as coisas poderiam começar a melhorar. Não de uma forma milagrosa, mas de uma forma simples e verdadeira. Ela precisava sentir que poderia começar a ver o mundo com outros olhos, mesmo que isso levasse tempo. E naquele momento, Camila sentiu que talvez fosse possível começar a curar-se. Não com pressa, não com fórmulas mágicas, mas com pequenos passos. E aquele banco na praça, onde a dor parecia ter sido sua única companheira, agora era o lugar onde ela começava a reescrever sua história. Com a ajuda de uma criança, ela começava a entender que a cura não vinha da perfeição, mas da aceitação e da presença dos outros. Ela olhou para a menina, agora com um sorriso tímido, mas genuíno. Obrigado, disse ela baixinho. A criança sorriu de volta, e naquele sorriso, Camila sentiu uma leveza que não sentia há muito tempo. E, ali naquela praça, Camila não estava mais sozinha. Camila permaneceu ali, sentada no banco da praça, segurando a mão da criança com um sentimento de calma que ela não experimentava há meses. A presença da menina, com sua pureza e serenidade, havia quebrado as barreiras que Camila levantara ao longo dos anos. Durante tanto tempo ela havia se isolado, construído um muro em torno de seu coração, acreditando que ninguém poderia compreendê-la. Ela acreditava que sua dor era uma ilha isolada, que ninguém poderia alcançar. E, ainda assim, ali estava a menina oferecendo-lhe algo que parecia tão simples, mas tão profundo: compaixão. Não uma compaixão cheia de julgamentos ou expectativas, mas uma compaixão genuína, sem pressa, sem palavras que tentavam resolver. A menina não estava ali para dar conselhos ou explicar o que Camila estava passando. Ela estava apenas oferecendo presença, o que na verdade parecia ser exatamente o que Camila precisava. Com seu sorriso tranquilo e olhar pacífico, não dizia nada mais. Ela apenas ficava ali, esperando. E essa espera, que antes parecia desconfortável para Camila, agora parecia confortável. Era como se ela tivesse recebido permissão para sentir, para estar ali, com a dor, sem necessidade de se livrar dela. Imediatamente, Camila estava aprendendo algo fundamental: que a dor não precisava ser apressada, não precisava ser corrigida com palavras. A dor só precisava ser reconhecida. E à medida que os segundos se passavam, ela começou a perceber algo novo dentro do si. Era ok não ter todas as respostas. Era ok não ter que consertar tudo. Ela não precisava ser forte o tempo todo. Ela não precisava estar sempre no controle. Era ok se permitir ser vulnerável. E essa percepção começou a mexer com a forma como ela via sua própria dor. Talvez, em vez de tentar afastá-la, ela só precisasse encará-la de frente, aceitar que era parte de sua jornada. A menina, com sua presença simples, havia mostrado a ela que a dor não a definia. Ela ainda podia ser mais do que apenas sua dor. Camila olhou para a menina com um misto de gratidão e surpresa. Ela ainda não entendia totalmente o que estava acontecendo, mas sentia que algo havia mudado. Algo dentro dela tinha começado a se curar, lentamente. As paredes que ela construiu ao redor de seu coração começaram a cair, uma por uma.
E a solidão que ela carregava, que antes parecia insuportável, já não tinha o mesmo peso. Algo havia sido transformado. Sem pressa, sem palavras grandiosas. Era um pequeno milagre, um milagre silencioso. Ela não sabia por que a menina estava ali, ou o que ela realmente representava, mas sabia que aquele momento era único. Ela olhou ao redor, para a praça tranquila, e percebeu que o mundo, por mais doloroso que fosse, ainda estava cheio de pequenas belezas, os passarinhos voando acima, as folhas das árvores dançando com o vento, o som distante de risadas e conversas. Ela sempre soubera que a vida tinha suas dificuldades, mas hoje ela estava aprendendo que também tinha momentos de paz, momentos de reconexão, momentos em que a dor e a alegria podiam coexistir, sem precisar de explicação. You now say por onde começar, disse Camila, sua voz ainda trêmula, mas agora mais tranquila. Ela olhou para a menina, que sorria de volta para ela com aquele sorriso simples, mas profundo. Mas eu sei que preciso começar. Não por mim, mas por ele, por tudo o que ele significava para mim. Camila fez uma pausa, sentindo o peso das palavras, mas também o alívio que vinham com elas. Eu precisei tanto da sua presença, e não sabia. A menina, sem pressa, apenas sorriu novamente, sem dizer uma palavra. Ela olhou para Camila como se estivesse esperando por algo, mas sem apressá-la. A criança sabia que naquela manhã, algo profundo estava sendo semeado. Algo que levaria tempo para crescer, mas que, com certeza, daria frutos. Camila sabia que não havia solução rápida para sua dor. Ela não poderia esquecer o que perdera. Mas talvez ao olhar para o futuro com mais leveza, ela pudesse começar a encontrar novos caminhos, novas formas de viver a vida. Não precisava ser uma cura instantânea. A cura vinha aos poucos, como as folhas caindo de uma árvore no outono, suavemente. Sem pressa. Camila fechou os olhos por um momento, sentindo a brisa suave do vento. Ela respirou fundo, como se estivesse sentindo pela primeira vez o ar novamente, depois de tanto tempo sem conseguir respirar direito. Quando abriu os olhos, a menina estava ainda ali. Mas o que Camila notou foi que ela parecia mais leve, mais em paz consigo mesma. Acho que posso tentar viver de novo, disse Camila, mais para si mesma do que para a menina. Eu não sei como, e talvez nunca saiba, mas acho que posso tentar. Ela olhou para a menina, agora mais confiante, com uma sensação de gratidão que não conseguia expressar completamente com palavras. A criança estendeu a mão mais uma vez, convidando-a a seguir em frente. Camila olhou para aquela mão e sorriu. Eu vou ficar. E não vou mais me esconder da minha dor. Vou me permitir viver mesmo com ela. Ela segurou a mão da menina com mais firmeza agora, sabendo que de alguma forma a jornada de cura já havia começado. E naquele instante, com a criança ao seu lado, Camila sentiu que a vida poderia ter novos significados. A dor poderia ter um propósito e ela poderia viver com ela sem se perder. Ela não estava mais sozinha. Camila não sabia o que estava acontecendo dentro dela, mas sabia que algo havia mudado. Não era uma grande epifania, não havia acontecido nada miraculoso. Ela não tinha encontrado uma resposta definitiva para sua dor, mas havia encontrado algo mais importante. Um caminho, algo que ela nunca imaginou que poderia surgir de um gesto tão simples e puro. Quando a menina a olhou e estendeu a mão novamente, Camila sentiu uma calma que não sentia há anos. Não era o tipo de calma que surgia quando tudo estava perfeito, mas a calma que nasce da aceitação. Ela não precisava lutar contra sua dor o tempo todo. Ela não precisava fingir que estava bem. Tudo o que ela precisava fazer era estar ali, no momento com sua dor e sua saudade e, mais importante, com a disposição de seguir em frente. Camila, de forma quase automática, apertou a mão da menina com mais firmeza. Ela se levantou do banco, sentindo o peso das últimas semanas, mas também sentindo que o peso estava agora mais suave, não leve, mas menos esmagador. Ela não sabia explicar o porquê, mas aquela conexão tinha tocado algo em sua alma. Algo que ela pensava que já estava perdido para sempre. Vamos, então, disse a menina sorrindo, como se já soubesse que aquele era o momento certo. Camila olhou para ela com um sorriso que, embora tímido, era genuíno. Não era o sorriso que ela usava para esconder a dor, mas um sorriso que brotava de algo mais profundo. Uma sensação de esperança. Uma esperança que vinha da mais pura simplicidade. A conexão com alguém, sem palavras, sem julgamentos. Apenas a presença. A praça, antes um lugar de saudade vazio, agora parecia diferente. O ar parecia mais leve, o som do vento nas árvores soava como uma melodia suave e reconfortante. As pessoas que passavam ali, as risadas distantes, a luz do sol tocando os bancos e o chão, tudo parecia ter tomado um novo significado. Não era um mundo perfeito, mas era um mundo onde ela podia ser, onde ela podia sentir a dor e ainda assim continuar. Era um mundo onde, apesar do tudo, ela ainda podia viver. A menina começou a caminhar na direção da saída da praça, e Camila seguiu.
sentindo seus passos mais leves do que o habitual. Não era que sua dor tivesse desaparecido, mas ela agora sentia que poderia carregar esse fardo de uma forma diferente. A menina olhou para ela ainda com aquele sorriso calmo e fez uma pergunta simples. Você gosta de flores? Camila ficou surpresa com a pergunta, mas sorriu. Eu sempre gostei, mas faz tempo que não penso muito nisso, disse ela, mas para si mesma. Mas ao olhar para os canteiros de flores ao lado, ela percebeu que a última vez que realmente apreciou algo foi em um dia em que seu filho estava ao seu lado, quando ambos estavam plantando flores juntos no jardim. A memória surgiu rapidamente e, pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu sobrecarregada por ela. Era uma boa memória. E ela sentiu que poderia revivê-la, sem dor, apenas com gratidão. Vamos pegar uma flor para você então, disse a menina, puxando-a gentilmente na direção dos canteiros. Camila ficou sem palavras, mas seguiu a menina, que a guiava como se estivesse mostrando um segredo simples e precioso. Elas pararam em frente a uma flor amarela, brilhante, que parecia estar quase brilhando à luz do sol. A menina, com a mão pequena, tocou a flor e disse: Esta é para você, para que você nunca se esqueça de que ainda há beleza no mundo. Camila olhou para a flor e, por um momento, viu nela algo mais do que uma simples planta. Ela viu uma metáfora para sua vida, algo que poderia florescer novamente, mesmo depois da dor. Era como se em cada pétala ela visse a possibilidade de um novo começo, a chance de viver com a dor e ainda assim encontrar momentos de beleza e serenidade. Obrigado, disse Camila, quase sem palavras, segurando a flor com as mãos trêmulas. A criança sorriu ainda mais, como se tivesse cumprido uma missão importante, e olhou para ela com um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Camila, por mais que não entendesse completamente, sabia que havia algo especial naquele gesto, naquele momento. Era como se a menina fosse de alguma forma uma guia, uma alma pura e inocente que lhe mostrava, sem saber, o caminho para o auto-perdão e para a reconexão. Ao caminhar pela praça com a flor nas mãos, Camila começou a perceber que a vida, por mais difícil que fosse, ainda estava cheia de possibilidades. Ela não precisaria resolver tudo de uma vez. Ela não precisaria ser perfeita. Ela só precisava estar disposta a seguir em frente, mesmo com as cicatrizes, mesmo com as perguntas sem respostas. Ela poderia se permitir sentir, se permitir viver novamente. Camila olhou para a menina e sorriu, agora sem o peso que sentia antes. Ela sabia que a dor nunca iria embora completamente, mas ela também sabia que não precisava deixar que ela definisse sua vida. Ela poderia continuar, poderia florescer de novo, mesmo com as cicatrizes. E naquele momento ela não estava sozinha. Ela havia encontrado uma forma de reencontrar a paz e de começar a curar, lentamente, no seu próprio tempo. A criança olhou para ela e disse com a mesma suavidade de sempre: Agora, você pode respirar mais leve porque você está no caminho certo. Camila olhou, sentindo uma gratidão imensa. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento, ela sabia que tinha espaço para viver novamente. E isso era mais do que suficiente. Camila acordou cedo naquela manhã, mas algo era diferente. O peso que costumava acompanhar-la e o levantar aquele fardo invisível de tristeza que ela carregava há meses estava mais leve, ou pelo menos, menos opressor. Ela se levantou devagar, como se estivesse se permitindo sentir o momento, sentir cada movimento do corpo. O que antes parecia uma tarefa exaustiva, agora parecia ser uma ação consciente, quase como um pequeno ritual de aceitação. Ela não estava mais correndo contra o tempo ou tentando fugir de sua dor. Ela estava apenas vivendo. A flor amarela que a menina lhe deu estava em um vaso na janela. Camila olhou por um momento antes de seguir sua rotina. Ela ainda se sentia vulnerável, mas o que antes parecia um grande abismo, agora parecia um pequeno obstáculo que ela sabia que poderia enfrentar. A presença daquela flor, com sua cor vibrante e sua delicadeza, era um lembrete de que a vida, apesar da dor e da perda, ainda oferecia momentos de beleza e possibilidades. Ela foi até o banheiro, e ao se olhar no espelho viu algo que não via há muito tempo. Ela mesma, não a mulher que estava presa no luto, não a mulher que se sentia perdida e isolada, mas Camila, a mulher que ainda tinha algo a oferecer ao mundo. Havia uma leveza no seu olhar, uma suavidade em seu rosto, que ela não conseguia identificar imediatamente. Era como se a criança, com sua pergunta simples e presença genuína, tivesse tocado uma parte de sua alma que ela pensava estar enterrada. Você pode ficar comigo hoje? A pergunta da menina ecoava em sua mente, mas agora, em vez de causar confusão ou medo, ela a fazia sorrir. Camila já não sentia tanto medo de estar sozinha, porque sabia que a solidão não era um estado permanente. Ela sentiu que, ao aceitar a companhia de si mesma, poderia dar o próximo passo após terminar suas tarefas matinais. Camila foi até a janela, o sol ainda baixo,
e olhou para fora. A praça estava ali, como sempre, mas algo nela parecia mais. O céu azul claro parecia mais brilhante, as árvores mais imponentes, e até o som distante dos pássaros parecia ter uma melodia mais agradável. Ela nunca havia reparado nisso antes. Talvez porque antes ela estivesse tão envolvida com sua dor, tão absorta em sua própria tristeza, que nunca deu a si mesma permissão para perceber a beleza ao seu redor. Camila não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que poderia continuar a caminhar. Ela não precisava ter todas as respostas, não precisava saber como se curar completamente, mas ela sabia que o processo de cura já havia começado. Ela tinha a capacidade de recomeçar, de permitir-se sentir as coisas boas da vida novamente. Mesmo com as cicatrizes e a dor que carregava, ela colocou a flor amarela na mesa de jantar, onde seu filho costumava sentar, e ficou por um momento observando-a. Eu posso fazer isso, pensou. Eu posso viver novamente com tudo o que já passei. Isso não significava que a dor tinha desaparecido, mas significava que ela não estava mais presa a ela. Ela não precisava viver apenas com a dor. Ela poderia viver com a dor e a alegria, com a saudade e a esperança. Porque no final, a vida nunca será apenas um sentimento ou uma emoção. Ela é feita de momentos de tristeza, momentos de felicidade e momentos de transformação. E Camila estava começando a perceber que mesmo na tristeza, ainda havia beleza. Mesmo na dor, ainda havia vida. Durante o dia, Camila pensou sobre a menina e o que ela havia representado. Não apenas uma criança que apareceu em um momento de fragilidade, mas um símbolo de algo maior, algo que ela não podia explicar facilmente. A menina não a forçou a mudar, não tentou convencê-la de que a dor desapareceria. Ela simplesmente estava ali, oferecendo-lhe a oportunidade de ser presente. Uma oportunidade de ser vulnerável, de aceitar sua humanidade sem pressa de curar-se. E talvez isso fosse tudo o que Camila precisasse para começar a se transformar. À tarde, Camila decidiu sair, não porque alguém a havia chamado ou porque tivesse algo programado, mas porque ela decidiu sair. Ela decidiu caminhar pelas ruas, sentir o vento no rosto, observar as pessoas, as árvores, as lojas. Era como se ela estivesse redescobrindo o mundo, como se tudo fosse novo, mesmo que sempre estivesse ali. Ao caminhar, ela não sentiu mais o peso da solidão. Ela se sentiu conectada ao mundo ao seu redor, como se a cada passo estivesse deixando para trás as correntes invisíveis que a mantinham aprisionada à dor do passado. Ela sentou-se em um café, sozinha, mas não se sentiu sozinha. Ela estava em paz consigo mesma, e naquele momento percebeu algo importante. Não havia necessidade de apressar o processo de cura. Ela não precisava correr atrás da felicidade. Ela não precisava ser a mulher que tem tudo resolvido. Ela apenas precisava estar ali, no presente, vivendo com todos os altos e baixos que a vida traz. Camila sabia agora que poderia se permitir falhas em momentos do dor, em momentos do pós. Ela não era mais definida pela perda, mas pela forma como escolheria viver a partir daquele ponto ossar e do café. Ela viu um homem vendendo flores na esquina e, sem pensar muito, ela se aproximou e comprou uma flor. Uma simples flor branca. Ela a segurou com as duas mãos, olhando para ela com um sorriso suave no rosto. Não era uma flor qualquer, era um símbolo da nova perspectiva que ela tinha da vida. Um lembrete de que a vida continua, mesmo com a dor, e Camila estava decidida a seguir em frente. Camila nunca imaginou que um simples encontro poderia mudar tanto sua vida, mas ao olhar para a flor branca que ela segurava, ela percebeu que sua jornada de cura não havia começado com respostas ou explicações complexas, mas com um gesto de simplicidade. Aquela criança, com sua pureza e presença, havia sido o catalisador que a levou a uma compreensão profunda sobre sua dor e sobre o que significa viver após uma grande perda. Nos últimos dias, ela se permitiu sentir a dor sim, mas também a beleza do presente. Ela começou a entender que a dor não a definia. Ela não era apenas a mulher que havia perdido o filho. Ela era uma mulher com histórias, memórias e, mais importante, com a capacidade de recruit. Era um conceito difícil de compreender, mas aos poucos ele se estabelecia em sua mente. A dor não precisa ser o fim. Ela pode ser apenas uma parte do todo. Como a flor que ela segurava, a vida poderia continuar a florescer mesmo depois de tempos difíceis. Quando Camila chegou em casa, algo dentro dela estava diferente. Ela não se sentiu mais sobrecarregada com as lembranças do passado, mas sim em paz com elas. Não havia mais aquele peso insuportável de tentar correr contra o tempo, de tentar fazer as coisas voltar ao normal. Ela agora sabia que não precisava voltar ao que foi. Ela podia seguir em frente com a dor, mas também com a força que vem da aceitação. Ela olhou para a janela, onde o vento começava a soprar suavemente, e percebeu que, assim como as folhas que caem das árvores, sua vida estava em um processo contínuo de renovação.
Ela não precisava forçar a mudança. Ela só precisava deixar acontecer. E ao permitir que o processo de cura acontecesse naturalmente, ela estava descobrindo uma nova forma de viver. Camila decidiu sair para dar uma volta. Não porque ela se sentisse obrigada a sair, mas porque ela queria viver. Queria observar o mundo novamente, com uma nova perspectiva. Ela andou pelas ruas, sem pressa, sem um destino específico, apenas sentindo a vida ao seu redor. Ela saiu, permissão para ver as pequenas coisas. O brilho nos olhos de uma criança correndo pela rua. A conversa animada de um casal sentado no banco do parque. O som das folhas dançando com o vento. Ela começou a perceber que a vida estava cheia dessas pequenas delícias, que, antes, ela mal percebia. Ela passou por uma floricultura e parou para admirar as flores expostas na vitrine. Algo dentro dela a fez entrar. Ela não sabia bem o que queria, mas sabia que as flores sempre tinham sido um símbolo de renovação para ela. As flores, com sua beleza efêmera, representavam a vida em todas as suas formas, com todos os seus altos e baixos. E naquele momento ela não queria mais esconder-se da dor. Ela queria aprender a celebrar a vida. Apesar de tudo, Camila comprou um pequeno buquê de flores coloridas e caminhou de volta para casa. Ela estava sozinha, mas não sentia mais aquele vazio profundo que a acompanhava. Agora, ela sentia um espaço aberto dentro de si. Um espaço onde ela podia colocar a dor e a saudade, mas também a esperança e a possibilidade de novos começos. Chegando em casa, Camila colocou as flores em um vaso na mesa de jantar e ficou olhando para elas por um longo tempo. Cada pétala, cada cor parecia trazer uma nova sensação de renascimento. A dor ainda estava ali, sim. Ela não era algo que desapareceria magicamente. Mas ao olhar para as flores, Camila percebeu que havia algo mais importante do que apenas sobreviver à dor. Ela podia viver a dor, mas também podia escolher viver com ela. Sem deixar que ela a definisse, a criança, com sua pergunta simples, havia aberto uma porta para um novo caminho. Camila já não sentia mais a necessidade de fugir da dor. Ela já não sentia que tinha que se esconder ou se afastar do mundo. Ela não estava mais sozinha, e ela sabia disso. Ela aceitou sua dor, mas também aceitou sua capacidade de seguir em frente. E esse era um passo importante. Não era uma cura instantânea, mas uma renovação. Uma renovação que ela sabia que levaria tempo, mas que começava naquele momento. Camila se sentou à mesa e olhou para o vaso de flores. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que estava pronta para enfrentar o que viesse com mais coragem, com mais aceitação. Ela não era mais a mulher que se escondia atrás de sua dor. Ela era alguém mais, alguém que agora sabia que podia viver mesmo com as cicatrizes. Ela sorriu para as flores e, pela primeira vez, sentiu uma sensação de paz verdadeira. Ela sabia que estava apenas começando, mas estava começando a caminhar novamente. Com dor, mas também com esperança. Naquela manhã, Camila acordou com um sentimento que nunca imaginou experimentar novamente. Esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu arrastada pelo peso das memórias, nem assombrada pela ausência do filho. Era como se algo tivesse mudado dentro dela. Ela não sabia explicar o que exatamente havia ocorrido, mas a prisenca da criança, a pergunta simples que havia ecoado em sua mente, parecia ter desfeito as amarras que aprendiam a dor do passado. A flor que ela comprou, com suas cores vibrantes, estava agora em um vaso no centro da mesa de jantar. Todos os dias, ao olhar para ela, Camila sentia que estava vendo mais do que apenas uma planta. Ela via renovação. Cada pétala parecia carregar em si uma mensagem silenciosa de que, mesmo após a dor, a vida continuava. Ela olhou para a flor com um olhar contemplativo e pensou sobre o quanto aquela pequena mudança tinha significado. Não era uma mudança superficial ou rápida. Era uma mudança profunda, algo que ela sabia que iria crescer com o tempo. Camila havia decidido que não iria mais permitir que a dor a definisse. Ela não estava mais disposta a ser apenas a mulher que perdeu um filho. Ela sabia que a perda era parte de quem ela era, mas não o centro de sua identidade. Ela tinha uma história mais longa do que isso. Ela tinha momentos de felicidade, de amor, de conquistas e, acima de tudo, ela ainda tinha a capacidade de continuar. A criança, com sua pergunta simples, havia colocado a semente dessa nova visão dentro dela. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil. Não havia uma fórmula mágica para curar o luto, nem uma maneira simples de seguir em frente. Mas agora ela sentia que podia enfrentar a vida novamente. Não com a arrogância de quem pensa que tudo vai ser fácil, mas com a humildade de quem aceita que a vida tem suas curvas, suas surpresas e, sim, suas perdas. Mas também tem oportunidades. E Camila estava começando a entender que ela poderia abraçar essas oportunidades enquanto se preparava para o dia. Camila olhou novamente para a flor amarela. Ela sabia que não poderia esquecer o filho, mas talvez
ele não quisesse que ela vivesse apenas para o luto dele. Talvez ele desejasse que ela vivesse de novo, que encontrasse alegria nos momentos simples da vida. Talvez ele soubesse que a dor faria parte de sua jornada, mas que ela não deveria deixar que isso a consumisse. Com essa reflexão, ela sentiu uma leveza em seu peito. A dor nunca seria fácil, mas a vida poderia ser vivida novamente. Ela poderia, finalmente, começar a permitir-se sentir os momentos de beleza, mesmo com o peso do passado. O simples gesto de uma criança tinha mostrado a ela o poder de estar presente, de não fugir do que ela sentia, mas de aceitar isso com a certeza de que a vida tinha mais a oferecer. Camila decidiu dar um passo concreto em sua jornada. Ela não sabia onde isso a levaria, mas sabia que não podia continuar com o passado como seu único ponto de referência. Ela estava pronta para reconectar-se com o mundo, com as pessoas e até mesmo com ela mesma. Ela sentia que precisava dar o próximo passo, um passo que fosse além do que ela havia vivido até ali. Ela pegou seu celular e, com a mão trêmula, procurou por um número que havia evitado ligar por semanas. Era de sua amiga, Maria, alguém que ela sabia que estaria ali, mas com quem ela não tinha falado desde a perda de seu filho. Maria sempre foi a pessoa que a apoiava, mas Camila se afastou por medo de parecer fraca ou vulnerável. Agora ela sabia que precisava ser vulnerável. Ela respirou fundo e discou o número. O telefone tocou algumas vezes, até que Maria atendeu com sua voz acolhedora. Oi Camila, como você está? A voz de Maria foi um alívio imediato. Era como se o som de sua voz fosse a ponte para um lado que Camila sentia que estava afastado dela por tanto tempo. Camila não sabia por onde começar, mas ao ouvir a voz de Maria, ela sabia que o tempo havia chegado para um novo começo. Oi. Maria, eu queria te ver. Acho que estou pronta para conversar. Não tenho muitas respostas ainda, mas quero estar com as pessoas de novo. Maria ficou em silêncio por um momento e então disse, com ternura, eu estarei aqui para você. Camila, eu nunca fui embora, e eu não vou embora agora. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas eram lágrimas de alívio. Alívio por não estar mais sozinha, alívio por se permitir recomeçar, por abrir seu coração para o apoio e o amor dos outros. Ela estava pronta para dar o próximo passo. Quando desligou o telefone, Camila se sentiu mais leve do que se sentira. Nas últimas semanas, ela sabia que ainda havia muito caminho pela frente, mas agora ela sabia que não precisava percorrê-lo sozinha. Ela tinha apoio. Ela tinha o poder de recomeçar e viver novamente. Ela olhou para a flor na mesa mais uma vez, agora com um sorriso suave. Não era um sorriso cheio de certezas, mas um sorriso que dizia que ela estava pronta para tentar, estava pronta para olhar para o futuro, sem medo, sem as amarras do passado. Ela ainda sentiria dor, mas agora ela sabia que poderia encontrar beleza mesmo nas rachaduras da vida. A menina, com sua pergunta simples, a fez perceber que a cura não vem de um grande evento ou de uma mudança milagrosa. Ela vem de pequenos momentos, de decisões diárias para enfrentar a dor e ainda assim, escolher viver. Camila agora sabia que, apesar de tudo, ela tinha um futuro diante de si. E esse futuro poderia ser vivido com amor, com alegria e sim, com dor, mas também com muita esperança. E, assim, enquanto a vida seguia seu curso, Camila sabia que a estrada à frente seria longa, mas ela agora tinha a certeza de que poderia caminhar por ela, não sozinha, mas com o apoio daqueles que realmente se importavam. Ela estava pronta para se reconectar com o mundo e, finalmente, começar a viver novamente. Nos dias que se seguiram, Camila começou a perceber algo novo em sua vida, uma sensação de abertura que antes parecia inalcançável. Ela não é mais paralisada pela dor, não estava mais vivendo na sombra do passado, mas também não estava tentando esquecer. Ela estava aprendendo a conviver com sua dor, a aceitá-la, mas ao mesmo tempo a viver de maneira mais plena. A presença da menina, aquele gesto simples e poderoso de estender a mão, foi o catalisador de uma transformação que agora começava a se refletir nas pequenas ações diárias de Camila. Ela olhou para a vida com uma nova perspectiva. Essa pressa de consertar tudo de uma vez, mas com a compreensão de que a cura é um processo. Não há uma fórmula mágica que faça a dor desaparecer. A perda nunca seria algo fácil de superar, mas agora, Camila sabia que podia continuar vivendo, com as cicatrizes, mas também com a capacidade de se permitir recomeçar. Ela não estava mais perdida no turbilhão de perguntas sem respostas. Ela estava encontrando a paz, não na ausência da dor, mas na aceitação dela. A cada dia, ela se permitia mais. Quando acordava, olhava pela janela e via o mundo lá fora com olhos diferentes. Olhos que não estavam cegos pela tristeza, mas que podiam ver o potencial de cada novo dia. Ela começou a se envolver novamente com o mundo, não de maneira forçada, mas de forma mais genuína. Camila começou a dar pequenos passos em direção à reconstrução de sua vida.
E apesar de ainda haver dias difíceis, ela começou a sentir que esses dias estavam se tornando menos frequentes. Ela retomou o contato com algumas das pessoas que havia afastado durante o período de luto. Um telefonema para uma amiga, uma mensagem para um velho colega de trabalho. Camila não tinha mais medo de se conectar. Ela compreendeu que, apesar da perda, ela ainda era parte do mundo. E esse mundo ainda tinha espaço para ela. Ela não estava mais num canto isolado em sua dor. Ela estava agora no meio da vida, pronta para dar e receber. Aquela manhã, quando Camila saiu para uma caminhada, percebeu algo curioso. Ela não estava mais observando o mundo ao seu redor com olhos de dor, mas com olhos de curiosidade. Ela olhou para as pessoas nas ruas, para os rostos apressados, as crianças correndo, os casais conversando. Havia algo de profundo na vida cotidiana, algo que ela nunca tinha notado antes. Talvez fosse a forma como o sol refletia nas vidraças dos edifícios, ou o som suave das folhas batendo com o vento, mas de alguma forma o mundo parecia mais bonito, mais acessível. Ela se encontrou com Maria em um café naquele dia. Quando a amiga viu, imediatamente notou a diferença. Camila parecia mais leve, mais presente. Não apenas física, mas ela parecia mais inteira, mais conectada ao mundo ao seu redor. A conversa entre elas foi fácil, sem pressa, sem angústia. Camila percebeu que ela já não precisava justificar sua dor para ninguém. Ela sabia que a dor fazia parte de sua história, mas que não a definia. Maria sorriu para ela. E Camila, com um sorriso sincero, disse: "Eu pensei que nunca iria superar isso, Maria. Mas sabe, eu comecei a perceber que não preciso superar. Eu só preciso viver. E tô aprendendo a viver de novo. Não tenho todas as respostas, não sei exatamente como, mas tô caminhando." Maria, com a compreensão que só uma verdadeira amiga pode ter, respondeu: "Você está mais forte do que imagina, Camila. E é exatamente isso. Você não precisa ter todas as respostas. A vida vai te mostrar os próximos passos. E eu estarei aqui, em cada um deles." Camila sentiu uma onda de gratidão por ter alguém como Maria ao seu lado. Ela não estava mais sozinha nessa jornada, mesmo nos momentos em que sentia que a dor poderia voltar. Ela sabia que tinha apoio, e esse apoio era uma força fundamental para o seu processo de cura. Nos dias que seguiram, Camila continuou a trabalhar em sua vida. Ela começou a se envolver em um novo projeto no trabalho, algo que a motivava e que a fazia sentir que tinha um propósito novamente. Ela não estava correndo atrás de um novo começo, mas estava deixando as coisas acontecerem naturalmente, sem pressa. Ela fez planos para pequenas viagens, para passeios aos quais antes teria dito não. Ela começou a ver o futuro com uma nova perspectiva, uma perspectiva de aceitação e não de fuga. Ela também passou a valorizar momentos simples, como o cheiro do café pela manhã, o som da chuva batendo na janela, a risada de uma criança, brincando no parque. Essas pequenas coisas, que antes passavam despercebidas, agora eram o centro da sua atenção. O momento presente era agora mais valioso do que qualquer outro futuro distante. Camila não sabia o que o futuro lhe traria, mas pela primeira vez ela não temia mais. Ela sabia que o caminho seria longo, que haveriam momentos de incerteza, mas ela também sabia que agora, com a dor e a saudade, ela ainda podia viver. Não da mesma forma que antes, mas de uma forma mais genuína, mais conectada com quem ela realmente era. E com tudo o que ela ainda tinha a oferecer, o simples gesto de uma criança a fez ver que a vida não precisa ser consertada de uma vez. Ela só precisa ser vivida, com todos os seus altos e baixos, com todas as suas dores e alegrias. Ela estava pronta para viver de novo. E ao olhar para as flores na sua mesa, Camila se lembrou do que a menina lhe dissera: "Eu só quero que você fique comigo hoje." Ela sorriu, sabendo que naquele dia ela estava mais do que disposta a ficar. Ela estava disposta a viver